Homens da Palavra no Ar, dia 14 de julho. Bem, eu estou aqui com a minha Bíblia aberta, em Provérbios capítulo 14, e aqui no versículo 7 é dito o seguinte: fuja da presença do insensato. Veja bem, fuja. Essa palavra nos dá uma expressão forte do que nós devemos fazer com relação ao insensato. O texto não diz para nós nos afastarmos. O texto não diz para que nós venhamos a manter distância apenas. Preste bem atenção. Fugir significa que toda vez que haja a possibilidade desta pessoa se apresentar a você, você deve ter uma ação ou uma reação de fuga, ou seja, você deve utilizar da sua força, do que você tiver, para ir para o mais longe dessa pessoa. É isso que significa a expressão fuja, ou seja, fique o mais distante possível desta pessoa. Não quer dizer apenas para não se aproximar, você entendeu? Não quer dizer apenas para você manter distância. Não, quer dizer que você deve ir para bem longe, se manter bem longe e evitar, e não somente evitar, uma oportunidade de estar perto dessa pessoa, mas se certificar de sempre estar vigiando, olhando para essa pessoa, para que se ela venha a se aproximar de você, você caminhe na direção oposta dela, ou seja, para que não haja a menor possibilidade de você estar perto dela. Então é isso que a palavra fuja significa. Fuja de quem? Da presença do insensato. E quem é o insensato? O insensato é aquele que despreza a sabedoria. Veja bem, o insensato é aquele que despreza a sabedoria. Não é alguém que tem dificuldade, não é alguém que tem fraqueza em entender a lei de Deus, os mandamentos de Deus, o Evangelho, em vivenciar os mandamentos de Deus, o Evangelho. Não é sobre alguém que tem fraqueza moral em alguma área, dificuldade em vencer algum pecado. Não é desse que a Bíblia chama de insensato. Tá? Ele chama de insensato, o Senhor, aquele que despreza, aquele que despreza o mandamento de Deus, aquele que não valoriza, aquele que 70 vezes 7 vezes você levou a palavra até ele, ou ele teve a oportunidade por meio de outra pessoa de conhecer o Evangelho, de conhecer os caminhos do Senhor, e ele despreza, ou seja, ele considera que isso não tem valor, não tem importância, não é bom, não é algo ao qual ele deva se importar, se dedicar, dar valor. Ou seja, ele despreza, ele não tem prazer, ele não tem boa vontade para com a lei de Deus, tá? Ele é desprezador, ou seja, ele não valoriza, tá? Então desse nós devemos fugir. E ele fala, por quê? Porque nele você não encontrará palavras de conhecimento, porque nele você não encontrará palavras de conhecimento, tá? Uma pessoa pode ser muito inteligente, mas o livro de Provérbios não fala sobre inteligência, fala sobre sabedoria. E justamente o livro de Provérbios foi escrito para que meninos, para que jovens pudessem aprender a serem homens. E um homem não é formado apenas com inteligência, tá? O conhecimento aqui, que a Bíblia fala de que o insensato não tem e nunca terá, é o conhecimento do santo, é o conhecimento das coisas de Deus, é o conhecimento da eternidade, é saber fazer a diferença entre o santo e o profano, é o conhecimento das coisas sagradas, é o conhecimento da visão de Deus sobre o mundo, sobre quem nós somos, sobre todos os aspectos do mundo, o que é um amigo, o que é uma família, qual o seu propósito sobre a terra. Então aqui nós estamos falando do conhecimento de sabedoria,
tá? Do conhecimento que vem de Deus. Uma pessoa pode ser inteligente, conhecer tudo sobre computadores, sobre engenharia, sobre matemática, sobre arquitetura, sobre metalurgia, seja o que for, mas ela pode ser insensata, ela pode ser uma desprezadora da sabedoria de Deus. Então nós devemos nos manter longe. Por quê? Porque essa pessoa, ela vai fazer mal para nós. Ela vai fazer mal para nós. Paulo fala para Timóteo: cuida-te de ti mesmo, antes de dizer a ele para cuidar da igreja. Cuida-te de ti mesmo. E Jesus disse: o que adianta vocês ganharem o mundo inteiro e perderem a alma? Nós perdemos a alma quando perdemos a fé, ou a esperança, ou o amor. E estar ao lado de pessoas que desprezam a palavra de Deus, isso enfraquece a nossa fé, a esperança que temos no Senhor e o amor que nós temos pelas pessoas e pelo Senhor. É um momento de abandonar, é um momento de dor, é um momento de se afastar, é um momento de fugir, quando você percebe que aquele amigo, que aquela pessoa, às vezes até mesmo da sua família, que aquela pessoa que você tanto ama, ela despreza a palavra de Deus. E aqui vão surgir muitas dúvidas. Poxa, pastor, mas eu tenho a minha mãe, eu tenho o meu pai, eu tenho, enfim, é lógico, tá, que Deus nunca vai mandar você, por conta de que tem na sua vida alguém na sua família que despreza a sua palavra, que você corte seus laços parentais, tá? Pelo contrário, você deve se manter sendo um bom amigo, um bom filho, um bom irmão, seja qual for o seu parente. Mas o texto aqui, ele está focando nas amizades. Tá? O foco do texto aqui é amizades. Então, você precisa aprender, homem, você precisa aprender que se você quer ser um homem de Deus, você tem que se afastar desse tipo de amizade, porque nem amizade é, tá? Eu acho que foi Sócrates quem disse que amizade consiste em amar as mesmas coisas e aborrecer as mesmas coisas. Não sei se foi Sócrates ou Confúcio. Amar as mesmas coisas e aborrecer as mesmas coisas. Então, não tem comunhão entre trevas e luz. Repito, uma coisa é você andar com pecadores, uma coisa é você andar com pessoas que estão ouvindo o evangelho, uma coisa é você andar com pessoas que têm uma fraqueza moral, alguém que falha, que cai, enfim, para esses nós temos todo o nosso tempo e nosso amor. Nós andamos, se preciso, 100 vezes ao redor do mundo com essas pessoas, aceitamos os seus erros até mesmo contra nós, tá? Colocamos nas costas essas pessoas. Mas existem pessoas que nós falamos e elas desprezam. Você já dedicou tempo, você já dedicou recursos, você já se entregou, você já fez de tudo, mas a pessoa continua a desprezar o Senhor. A esses, a Bíblia diz que nós devemos nos afastar, tá bem? Então esse é um conselho que eu sei que é difícil de aceitar, porque nós temos a tendência, né, de nos sentirmos maus como cristãos, já que o Senhor manda a gente sempre perdoar, nós temos que perdoar 70 vezes 7, tá? E às vezes nós não entendemos que confiança é diferente de perdão, tá? Você não deve confiar em uma pessoa que trabalhou para você no caixa da sua empresa e roubou, e colocá-lo de novo no mesmo cargo e dizer, não, mas se eu perdoei eu tenho que colocá-lo. Não, isso não funciona assim. Se alguém canta sua mulher, você não deve convidar para estar na sua casa novamente, tá? Você não precisa confiar para perdoar. Você pode perdoar, mas essa pessoa não é digna da sua confiança, tá? É uma coisa bem diferente uma da outra. Então o texto fala que nós, homens de Deus, se nós queremos sermos sábios, se nós queremos ser santos, nós precisamos escolher as nossas amizades. E o insensato, ou seja, aquele que despreza Deus, esse não pode fazer parte do círculo da nossa amizade. Não deve viver dentro da nossa casa. O fraco, o cristão fraco, o cristão que luta com certos pecados, o cristão que tem dificuldade de entender, ou até mesmo o ímpio, tá? Que tem dificuldade de entender, ter um amigo que não é cristão. Quanto a isso,
tranquilo. Agora, o desprezador é aquele cara que já teve contato com a palavra, conhece a Bíblia, mas vive longe dela. É aquele cara que, como eu disse, você já falou 100 vezes, 1000 vezes, você já estendeu a mão para ele, você já ajudou ele 1001 vezes, e ele continua desprezando a Deus e a sua amizade. Esse tipo de pessoa se chama narcisista. Quem é o narcisista? O narcisista é aquele que tudo na vida dele tem que girar em torno dele. Então você sempre vai ter que estar fazendo tudo o que ele quer. E no momento que você não fizer o que ele quer, você não presta mais. Na caminhada cristã, na caminhada como pastor, eu já tive a oportunidade de me deparar com muitas pessoas narcisistas e eu tenho esperança que um narcisista possa ser curado, possa ser salvo por Jesus. Mas é muito complicado lidar com narcisistas. Por quê? Porque funciona mais ou menos assim. Essas pessoas chegam quebradas da vida e você começa a ajudá-las e dar tempo, carinho, atenção. E leva anos para que você consiga algum avanço para poder ajudar essa pessoa. E essa pessoa começa lá então, primeiramente conhecer a Bíblia. Você geralmente presenteia ela com uma Bíblia, ou você se dedica a ensinar a Bíblia, ou os dois. Você ensina essa pessoa a visão de Deus sobre muitas coisas que ela tem dúvida. Você começa então a ir para a parte prática, começa a falar sobre ela consertar a vida dela familiar. Se a pessoa não é casada, geralmente você estimula ela para casar, você ensina o que é um casamento segundo Deus. Aí você ajuda essa pessoa a pastorear sua família, a querer ser um pastor do lar, a ter um devocional, a começar a ler bons livros. Você cuida de toda a parte organizacional da vida dessa pessoa e tenta ajudá-lo com as suas finanças, com seus negócios, dar direcionamento, até mesmo a sua saúde, né? Praticar um esporte. Então, como um bom amigo, você fica ali dedicando horas e tempo para ajudar essa pessoa, né? E então fazer tudo o que é possível para tornar a vida dela mais feliz. Quando acontecem crises, tanto na vida prática dela, seja em que área for, ou quando acontecem crises de fé, você está sempre ali para ajudá-la com o seu casamento, com as suas relações interpessoais, com o seu trabalho, com a sua fé. Você dedica tempo, você dedica dinheiro, você dedica tudo que você pode a essa pessoa. Mas você percebe que nunca é suficiente. E por que nunca é suficiente? Porque essa pessoa não está temendo ao Senhor. Ela não para de sofrer as consequências dos seus pecados porque ela não coloca nunca em prática a sabedoria que você está despejando, a sabedoria do Senhor, a sabedoria da Escritura. Ela sempre volta para o ponto de partida. E ela sempre critica as pessoas que estão à sua volta. Ou seja, a sua amizade nunca é suficiente. Tá? Então, se você quer ser um homem de Deus, você não pode andar com essas pessoas. Elas são aquelas que o próprio Provérbios diz que a sanguessuga tem 2 filhos, né? A sanguessuga tem 2 filhas, dá. E essas pessoas são narcisistas, elas vão querer arrancar tudo, porque elas não tiveram o amor do Pai, amor de ninguém, o amor de Deus, e elas projetam em você um Salvador. Você, primeiramente, é o melhor do mundo, a melhor pessoa do universo, mas depois, quando qualquer porcentagem do seu caráter ou daquilo que você diz ou faz, 1% que seja, não é como a pessoa espera, aí você já é um demônio, um inimigo, né? Porque para essas pessoas ninguém presta, só elas prestam, entendeu? Então guarda a tua alma, guarda o teu coração, protege a tua família desse tipo de pessoa, do insensato, tá? Isso vai te fazer um bem enorme para você conseguir desenvolver sua caminhada com o Senhor. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.